Olá pessoal, aqui é o Luiz Henrique Temponi, advogado, especialista em direito imobiliário. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma definição e os principais requisitos da usucapião. O que é a usucapião? Isso que eu sempre ouço falar. A usucapião, pessoal, é um meio originário de aquisição de propriedade, porque para que a pessoa seja propriedade, conforme previsto no nosso ordenamento jurídico, ela tem que estar lá na matrícula do imóvel, lá no registro do imóvel, descrita que aquele imóvel é dela por direito. E não apenas aquele contratinho de compra e venda, não você está naquele imóvel, aquela transação que você fez de boa, que você não é proprietário, você é apenas possuidor. E um dos meios para que as pessoas buscam a transferência dessa propriedade, transferência desse direito de posse para a propriedade, é a usucapião, que tem vários requisitos a serem cumpridos. E hoje nesse vídeo eu vou trazer os pontos principais que é inerente a qualquer espécie de usucapião você necessitará para pleitear ou num processo judicial ou via cartório a aquisição da propriedade através da usucapião. Esse direito é tão importante que ele, além de ter previsão no nosso Código Civil, que é a nossa legislação ordinária, ele também tem previsão na nossa Constituição Federal. Isso mesmo, a nossa Carta Magna prevê ali, nos seus inúmeros artigos, prevê a possibilidade da usucapião, bem como o nosso Código Civil, como eu já tinha avisado. E passando assim aos requisitos da usucapião, o principal requisito é você ter a posse desse imóvel, E essa posse, ela tem que ser ininterrupta. Ou seja, para aquisição, a título de exemplo da usucapião extraordinária, que é uma que determina assim um maior período de tempo, que você deve ficar 15 anos, você não pode iniciar 2 anos, sair do imóvel, depois voltar mais 10 anos, depois sair, voltar e ficar mais 3. Não, você tem que ficar os 15 anos ali naquele imóvel de forma ininterrupta e sem qualquer oposição do proprietário daquele imóvel ou quem tenha direito para fazê-lo. Por exemplo, você ficou 2 anos no imóvel, 3, e vem um proprietário e busca uma ação de reintegração de posse. Então, alicerça o seu direito da usucapião, tendo visto que teve a oposição de quem ali tinha direito para fazê-lo. Outro requisito de extrema importância é a intenção de ser dono. Para a usucapião, você tem que entender que você é dono daquele imóvel. Pois você não entendendo que é dono do imóvel, você não pode pleitear a ação de usucapião. Por exemplo, o inquilino que ali está naquele imóvel na condição precária de possuidor, ele não pode solicitar o usucapião por determinado tempo qual for dentro do processo, dentro ali do contrato de locação. Ele não pode, uma vez que ele não é dono, ele não tem intenção de ser dono do imóvel, mas sim de inquilino. Outro requisito, e assim vai depender da espécie da usucapião, mais inerente a qualquer delas, é o período de tempo. Tem várias espécies aí de usucapião no nosso ordenamento jurídico. Como eu já falei, a mais popular aí, que várias pessoas conhecem, é aquela a usucapião extraordinária de 15 anos. A pessoa fica naquele imóvel por um prazo ali, como eu já falei, de forma ininterrupta, sem oposição, com a intenção de ser dono, por 15 anos. Após esse período, ela pode pleitear a ação de usucapião. E também temos a usucapião familiar, prevista lá no nosso Código Civil, que é um período apenas de 2 anos, quando uma pessoa ela é casada, tem um imóvel em conjunto com o seu cônjuge, e esse cônjuge desaparece por 2 anos, e assim ela pode pleitear a ação de usucapião. Claro, com demais outros requisitos que iremos tratar em um vídeo específico para cada usucapião. E por fim, para pleitear a ação de usucapião, este imóvel que você busca ter como propriedade, ele não deve ser bem público, pois os bens públicos não são passíveis de usucapião.
tá? Aquele imóvel do município, do estado ou da União, eles não são passíveis da uso campeão, por previsão legal, tanto lá no nosso Código Civil quanto na nossa Constituição, tá bom? Bom, esses são os principais pontos inerentes a qualquer espécie de uso campeão. Você vai ter que observar estes pontos para pleitear aí a aquisição originária dessa propriedade, que pode ser feita tanto num processo judicial, onde que é a via mais comum de se fazer, juntando todos os documentos, levando para o seu advogado, indo bater as portas do Poder Judiciário, onde que será declarada aí sim a sua uso campeão por uma decisão judicial, que levará lá no cartório de registro de imóveis para averbação, para registro, melhor dizendo. Ou, ir de forma mais séria, lá no cartório de registro de imóveis você pode solicitar de forma extrajudicial, também acompanhado do advogado da sua confiança, esta aquisição junto ao registrador daquela circunscrição onde que o imóvel está localizado. Você vai buscar de forma extrajudicial, é muito mais célere, desde que cumpridos os requisitos legais ali, que também é previsto lá na Lei de Registro Público, no Código de Processo Civil e demais legislações pertinentes. Com isso, nós encerramos aqui. Espero que tenha sanado a dúvida de todos. Esses são apenas os principais pontos inerentes a qualquer espécie de uso campeão e um breve resumo ali do conceito desse direito que várias e várias pessoas têm direito e a gente utiliza para regularizar e transferir a propriedade, aí sim, a propriedade do imóvel para o seu nome. Muito obrigado, que é o Luiz Henrique Tempone, advogado, especialista em direito imobiliário.